Bora ver com as primeiras informações do Corinthians nessa quinta-feira, com a ESPN comentando sobre as falas do empresário do Yuri Alberto, que quer tirar o atacante do Corinthians a qualquer custo. Ele que disse que o Corinthians rejeitou uma proposta de 180 milhões de reais e vai ser muito difícil o Corinthians segurar o Yuri Alberto até o meio do ano na próxima janela. E a gente finaliza o vídeo com o pessoal do Energia 97 com o Mano jantando o Santista e calando a boca dos antes, que só sabe falar mal do Corinthians e não suporta o maior do Brasil. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar de Corinthians agora aqui no Sport Center. Yuri Alberto recebeu uma proposta, o Corinthians segurou a onda. Vamos lá, o Timão, que saiu na frente no primeiro jogo do estadual contra o Palmeiras, no primeiro jogo decisivo, é o assunto agora no Sport Center. O Corinthians recusou uma proposta de quase 200 milhões de reais pelo Yuri Alberto. Lembrando que o Corinthians tem 50% dos direitos federativos, né? Essa informação quem trouxe foi o agente do jogador, o André Cury. Aliás, tem uma reportagem no spn.com.br, ele cobrando o Corinthians, dizendo, trouxe de graça o Yuri Alberto e agora ele vale aí 150, 200 milhões. Faz sentido segurar um jogador, um artilheiro importante para o Timão, como é o Yuri Alberto, Elton, mesmo por esse valor? É importante segurar um jogador como o Yuri Alberto. Não sei se o Corinthians recusaria 30 milhões de euros. É claro que não é um valor integral, né, pro clube. A gente sabe que é um valor dividido. O jogador quase nunca é 100% do clube, mas é um valor altíssimo para um clube que precisa de dinheiro, né? Se houve essa recusa, realmente é uma confiança, e se foram esses valores, né? Há uma confiança muito grande de que o Yuri Alberto pode valer mais no futuro. O Corinthians apostou nele em baixa também na temporada passada, não é, Edu? Uhum. Ele vivia uma situação ali de ser praticamente reserva dessa equipe, o Corinthians tentando encontrar soluções para o ataque, porque o Yuri Alberto vivia uma fase muito ruim. De repente ele deslanchou junto com a equipe, se encontrou com o Garro, né, com o Memphis também, e aí se tornou um jogador no radar de novo da seleção brasileira, um dos principais atacantes, né, do futebol brasileiro em atividade aqui no país. Então acaba sendo de novo uma aposta do Corinthians, dessa vez uma aposta de que ele pode valer mais, ainda muito jovem inclusive, ainda tem mercado na Europa. Tem um campeonato brasileiro, que eu acho que é a principal competição do Corinthians, né, nessa temporada. Tem a Copa do Brasil, mas é o campeonato brasileiro. O Corinthians vai disputar a Sul-Americana também, que pode fazer com que o Yuri Alberto repita o que ele fez na segunda metade do brasileiro passado. E aí tendo um pouco mais de tempo. Vamos ver, né, se as propostas continuarão vindo. Se ele continuar jogando dessa forma, vamos ver se 30 milhões de euros se transformam em 40, 50, porque parece ser a ideia do Corinthians, né? Não vendê-lo porque acha que vale mais do que os 30 milhões oferecidos. Em entrevista ao UOL, o André Cury disse o seguinte, que o Corinthians está se tornando habitué em contratar e não pagar. E ele se queixa na justiça de mais de 27 milhões a dívida do Corinthians para com o André Cury. 27 milhões, 214 mil. Quer dizer, é muito dinheiro, né? E aí, o que ele diz textualmente, o André Cury, o Corinthians está mais estruturado na parte jurídica do que na parte desportiva, porque eles fazem as contratações e não conseguem fazer os pagamentos. E aí, nós que somos parceiros do clube, vai esperando até a hora que dá. Tem dívidas de 4, 5 anos, a gente propõe um acordo, mas o Corinthians não quer. É o que diz o empresário do Yuri Alberto. A gente sabe da história com o Flamengo, com o Cuiabá, o Corinthians trouxe os jogadores e realmente está tentando se arrumar e está devendo para muita gente mesmo, né, Elton? Aí eu acho que a diretoria do Corinthians também poderia se pronunciar se realmente houve essa proposta e essa proposta foi recusada, né? É claro que a gente cobra tanto transparência no futebol, e eu acho que os balanços, inclusive financeiros, precisam ser transparentes, tanto que são divulgados todo mês de abril ali, a torcida fica esperando, tem muita gente que gosta de ver os balanços financeiros dos clubes, e isso também faz parte da transparência. Acho que a diretoria também poderia se pronunciar com relação a isso, né? Tem esse histórico mesmo, o Cristiano Dresch, né, do Cuiabá, já falou algumas vezes, questão do Ranielli, tem essa questão agora do André Cury, que fica desaparecido ali, quando aparece é com essas alfinetadas também, né? Então acho que a diretoria do Corinthians poderia se pronunciar, até para se defender também, né? Ou para ratificar o que está dizendo
o empresário do jogador. Cara, que o Mano é um hipócrita, todo mundo já sabe. Nossa. A Paquita do Augusto, todo mundo já sabe o histórico. Aí ele acaba falando, o Neymar é dono do Santos, o Neymar é maior que o Santos, ele faz o que quer no Santos. Aí a gente vê o Depay agora, pediu casa, apartamento, chefe de cozinha, a camisa 10, carro blindado, agora ele pediu a premiação dos campeonatos, e o Mano que ele faz? Ele passa o pano, ele fala, mas esse é o preço que se paga pra ter um jogador europeu. Ô, Mano, paga de ser hipócrita, por favor. É o Lucas Santista. Varreu o Mano agora. Nossa, mas agora deu uma deitada aí. Jorrou, Mano. Mas pera, não, pelo contrário. O Domênico Gato, Domênico Gato, vamos lá. Não é que ele pede, ele pediu antes de assinar. Não é que ele tá pedindo isso agora e esse nó cego aí. É por isso que muitas vezes eu falo a respeito da massa de manobra, Domênico Gato. Mas é igual, mano. Falta intelecto, não é igual. Porque, por exemplo, Domênico Gato, o Neymar não tem no contrato dele que o pai dele vai arrumar uns amistosos pro Santos. Não tem isso no contrato. Ele vai fazendo isso no decorrer do tempo. Não tem no contrato do Neymar que o pai dele vai reformar o vestiário do Santos. Ele vai fazendo um negócio porque ele vai querer dar um nó lá na frente. Tipo, ele dá um ponto agora pra dar um nó depois. Entendeu? Então é uma parada que é totalmente, o Quintino sabe disso. Não é um negócio que tá dentro do papel. O do Depay, Domênico Gato, por exemplo, qualquer jogador internacional que vem atuar no futebol brasileiro, ele vai pedir assessor, vai pedir carro blindado, ele vai pedir, sei lá, uma dessa cozinheiro. Mas é que tá, o Quintino, é o preço que se paga. E quando você combina alguma coisa, o combinado não é caro. Você concorda comigo? É o preço que o Corinthians falou, aceito pagar. É caro pra não, mas é que tá, mas o RG, o Depay, claro que a gente espera uma entrega técnica que nesse ano de 2025, ele ainda não jogou igual 2024. Sim. Mas em 2024, ele mesmo no decorrer da temporada chegando aqui, Quintino, ele jogou um futebol que até agora não apareceu. Por mais que ele tenha dado o passo pro Yuri Alberto contra o Palmeiras, ele ainda não é o Depay que terminou o ano passado. E eu espero que ele volte a ser. Porque a entrega que o Depay tem é um kit, RG, que, cara, é uma exposição midiática fantástica. É um marketing direto absurdo, que o Depay, toda vez que ele sai, sei lá, ele vai pra uma comunidade, ele vai fazer trancinha na comunidade, ele vai visitar um grafite que fizeram dele, ele vai pro raio que o parta, estão atrás do cara. E não é que o cara liga pra jornalista, tô aqui. Mas quando o Depay chega, por exemplo, num bairro carente, irmão, não é que para a rua, para o bairro. E os repórteres vão atrás. Aí tá lá Globo, SBT, Record, enfim. O Neymar... Então o Ouvinte tem razão, o senhor é um hipócrita, porque o Neymar... Não. O Neymar o Santista refém e vocês são refém do Depay e pelo você contrário. Ô Quintino, se o Corinthians amanhã quiser, por exemplo, se desfazer do Depay, a vida do Corinthians continua. O Neymar hoje pro Santos é um órgão vital. O Santos, ele falar tchau Neymar, o Santos morre. O Santos acaba. É fato. Mano, não é assim. Essa é a grande diferença. O senhor é um hipócrita. Hipócrita não, sou verdadeiro. E outro, o Depay, ele não tá tratando o Corinthians com desdém, como eu vejo o Neymar muitas vezes fazendo com o Santos. Desculpa, o cara se tratando, o cara em camarote, irmão. Mas ele não ia poder jogar. Deram folga. Exatamente, e eu não vejo isso no Corinthians. Deu pra entender a diferença de um... Tá, mas aí o problema é da comissão técnica, não tem nada a ver com os atletas e a instituição. Ô, Quintino, você tá de brincadeira, comissão técnica, mano? Você acha mesmo que é comissão técnica? Você não acha que tem um dedinho do Neymar aí? Essa sua risada te cagueta. Mas, Maurício, é tanta grana entre Depay e Corinthians que quando ele for embora, ele leva a chave, velho. Nossa senhora! A premiação ele vai levar toda, RG. Não é a premiação que ele vai levar toda, é que tem um pacto já dentro do contrato, Quintino, que qualquer título que ele ganhe, ou inclusive se ele tiver dentro da seleção do campeonato, ele ganha 4 milhões e 700. Nossa senhora. Mas isso daí não foi combinado agora, olha, o prêmio é do Depay. Não, se amanhã o Corinthians ganhar um torneio de 60 milhões... 5 praticamente do Depay. Então vocês são refém do Depay. Não é refém. Assinou pra ser refém nas premiações. Mas não é refém, Domênico. O ser refém nesse caso é o que eu falei agora há pouco do Neymar. O Neymar, se ele sai do Santos, o Santos desaba. O Neymar é o alicerce que está segurando o Santos. O Depay, se ele sai do Corinthians, o Corinthians continua. Essa é a grande diferença. Sei, viu, mano? Não sei não, hein? Os dois ficam enfraquecidos, cara. Larga de ser. Não, mano, desculpa. Os ficam mais fracos. Não fica. Inclusive, porque, por exemplo, o patrocinador que está no Corinthians hoje, pagando o que paga, ele entrou no Corinthians antes da vinda do Depay. Ele entrou no Corinthians antes da vinda do Depay. Os patrocinadores que vocês arrumam, eu vi a causa. Os patrocinadores que estão no Santos, eles vieram por causa do Neymar. Essa é a grande questão.
Essa é a grande diferença. Bom, o André Cury, empresário do Yuri Alberto, em entrevista ao GE, disse o seguinte: o Yuri Alberto veio jogar no Corinthians de graça. O Corinthians gastou R$0. Eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros, 186 milhões de reais. Só com essa proposta ele já me pagava e ainda ganhava dinheiro. Ele gosta muito do clube. A gente, obviamente, já teve várias ofertas para retornar para a Europa. Já tivemos proposta do Wolverhampton, do West Ham, do Betis, da Espanha, já tivemos da Itália e nunca aconteceu, fecha aspas. Mariana Pereira, bom, a informação que temos é de uma oferta de quase 200 milhões de reais, então, pelo Yuri Alberto, como bem falou o empresário dele, o André Cury. Manter o atacante é um acerto do Corinthians? O Corinthians tem 50% dos direitos do Yuri Alberto. Então, acerta o Corinthians ao dizer não? Acerta o Corinthians ao dizer não. Acho que o Corinthians ele passou por um momento quando tinha Roger Guedes e perdeu o Roger Guedes e isso fez uma falta para o Corinthians. Estou pegando um recorte do Corinthians que não vem muito bem, né? Que sempre ali tem um destaque ou outro que salva a temporada do time. Eu acho que o Yuri Alberto ele entrou nessa conta principalmente nos últimos tempos. O Corinthians ele vira a temporada muito bem e faz a opção por necessidade, por dinheiro, enfim, escolha de não ir ao mercado. Então, segurar o Yuri Alberto no final do ano em que, a gente não sabe, né, as propostas apareceram, mas segurar o Yuri Alberto e permanecer ali com um jogador que influencia muito no jogo do Corinthians, foi uma contratação, querendo ou não, de peso do Corinthians. Foi um baita acerto. Só não sei se isso vai permanecer pro meio do ano, enfim. Mas eu acho que sim, faz muito certo de segurar. Pois a entrevista do empresário, eu fiquei me perguntando, mas ele tá feliz ou ele tá triste com isso? Porque quando ele cita, olha, dava pra eu ganhar dinheiro, dava pro Yuri Alberto ganhar dinheiro, e, né, mas ele gosta do clube. Dava pro Corinthians pagar o que me deve. O que me deve, né? Pagar o que me deve e ainda colocar dinheiro no bolso. E aí eu fiquei me questionando, será que ele estava mesmo querendo que isso acontecesse? Tava. Querendo que fosse vendido? Tava, porque é o trabalho dele, né? Agora, assim, a gente também tem que redimensionar algumas coisas, porque empresários, agentes, e é parte do trabalho deles, inflacionam o negócio. Então, quando ele fala 30, talvez não seja 30 a proposta. Mas é preciso falar que o produto vale mais, porque daqui a alguns meses abre de novo a janela europeia e as pessoas precisam saber que, 30 foi recusado, então venha com pelo menos 35 para a conversa. Então, assim, é preciso entender quais realmente eram os valores, né? Eu me lembro que em 2023, o Duílio, que era o presidente, recusou algo na casa dos 15 milhões de euros do West Ham pelo Yuri, que estava em má fase. Eu imagino que acima de 20, ou na casa dos 20, o Corinthians já tenha recusado. O André Cury fala nesse trecho, ele fala que o Yuri veio de graça para o Corinthians, assim, do ponto de vista prático, foi de graça, porque o Corinthians não tirou dinheiro do bolso para pagar o Yuri, mas no fundo não, porque outros jogadores foram envolvidos no negócio, uma negociação que chegou a ser criticada na época, e foi uma manobra muito bem feita pelo ex-presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Só para lembrar, o Corinthians pegou 50% do artilheiro do Brasil e colocou no negócio o Robert Renan, que era uma revelação zaça, mas que infelizmente, talentosíssimo, né? Infelizmente ainda não estourou. Sim. O Duqueiroz, volante que surgiu e que agora está no esporte, voltou para o Grêmio e não ficou. O Mantuan, Gustavo Mantuan, que está no Zenit e também não explodiu, embora seja bom jogador, mas continua lá no Zenit. E a preferência do Pedro, não o Pedrinho, né? O Pedro, que foi pro próprio Zenit. Até agora, esses jogadores não entregaram o que o Yuri entregou no Corinthians. E o Corinthians tem metade de um jogador que vai valer 20, 30 milhões de euros. Então foi uma operação muito positiva para o Corinthians. Falei do ex-presidente, vou falar do atual. Dentre vários problemas que o Augusto Melo tem, a gente frequentemente os aponta quando é hora de apontar, ele tem as suas virtudes também e elas têm que ser apontadas. O Augusto Melo não é um cara que vende fácil, que vende rápido, que se desfaz do jogador, qualquer que seja ele, só para colocar o dinheiro no bolso. E algo que ele prometeu em campanha ainda. Várias promessas não foram cumpridas, outras foram. E ele tem segurado os principais jogadores do Corinthians o máximo que ele pode para privilegiar tecnicamente o time e, por que não, valorizar esse próprio jogador e render mais dinheiro lá na frente. Com o Yuri ele tem feito isso. Ele tem negado enquanto ele pode
acomode as propostas. Em algum momento o Yuri vai sair. O Yuri faz aniversário hoje, ou fez ontem, 24 anos. O Yuri é um menino, um jovem ainda. Tem muito mercado na Europa, o Corinthians vai ganhar dinheiro com ele, o empresário vai ganhar dinheiro com ele, o Yuri vai pôr dinheiro no bolso, mas é um mérito do presidente segurar enquanto pode e acertou, no meu entender, ao recusar as propostas que recusou até aqui. Oi, Cefel, o empresário do Roberto tá aí atacando o Corinthians. Engraçado que ele não fazia isso quando era a gestão do Duílio, do Andrés, do Roberto de Andrade. Agora com a gestão do Duílio, os caras praticamente todo mês acionam o Corinthians na justiça, fica dando entrevista, dando indireta. Direta não, direta mesmo, né? Então, cara, por que não fazia isso na gestão passada? Estranho, né? Muito estranho. Então, cara, o Corinthians vai ter que realmente, cara, se chegar uma proposta muito alta, o Corinthians vai ter que vender. Lembrando que o Yuri já tinha falado que quase que ele saiu nesse começo do ano. Ele falava no passado, nas entrevistas, que sonhou em jogar na Premier League e que só decidiu ficar nessa temporada, pelo menos até o meio do ano, por conta do Depay, do pessoal do grupo ali. Então, já era pra ele ter saído agora nessa janela de janeiro. Mas eu acho que na janela que vai de julho, vai ser muito difícil segurar o atacante Yuri. Claro, se os caras não vierem com propostas ridículas, que nem eu acho que o West Ham ou o Wolverhampton, que ofereceu 15 milhões de euros pelo Yuri Roberto, aí também é piada, né, cara? Os caras querem chegar com migalha também, não vai tirar o jogador do Corinthians. No mínimo 30 milhões de euros pra começar a conversar. Até porque o Coringão vai ficar com a metade disso, tem 50% do passe, então 30 milhões de euros pra começar a desenvolver uma proposta, uma oferta pra tentar pechinchar um valor maior. Mas eu acho que 40 milhões seria o ideal pro Corinthians, ali próximo dos 200 milhões, 200 e poucos milhões, pra poder pegar uma fatia maior. Até porque, cara, o Yuri Roberto tem só 23 anos, é um atacante promissor, pra ter só uma fase normal, um jogador jovem como ele, teve muito problema no começo do Corinthians, aí afetou a cabeça dele, mas quando ele arranca, ele começa a fazer gol atrás de gol. Cara, um jogador muito físico, corre o campo todo, é chato pros zagueiros. Então, o Yuri Roberto, ele chuta com as duas pernas. Eu lembro de um golaço que ele fez contra o São Paulo de perna esquerda no ângulo, no Morumbi, de fora da área. Foi 2022 ou 23, foi 23. E no jogo seguinte, ele fez o de direita contra o Juventude, de fora da área também. Então, chuta com as duas pernas, cabeceia. Claro, vai falhar, vai perder gol, assim como todo atacante perde o gol normal. Não tem como nenhum atacante no mundo faz todos os gols que recebe, normal. Ele com 23 anos, eu acho que é um atacante promissor. Muitos dizem que ele não é 9, realmente 9 de ofício, ele é mais um falso 9, um jogador que gosta de pegar a bola em velocidade. Realmente, quando ele joga como pivô, é a maior dificuldade dele, ele tem de enfrentar. Mas um atacante que tem muito potencial, é melhor a gente manter ele até quando a gente poder manter até o final do ano, excelente, mas infelizmente vai ser muito difícil. E quem contratar quando o Yuri sair? E 9 que a gente tem no mercado hoje, muito difícil, só se garimpar, aqui no mercado na América Latina ou na Europa. Às vezes os caras contratam o Fabio Soldado, o serviço de scout do Corinthians, contratam um atacante que a gente não conhece, assim como foi, por exemplo, não atacante, mas um jogador que eu não conhecia o Garro, não fazia ideia de que era o Garro. O André Carrillo também não, apesar dele sempre jogar na seleção do Peru, mas nunca tinha ouvido falar. José Martins, claro que não é aquele jogador, mas traga um polêmico, é um bom jogador. Jogadores que eu nem conhecia, André Ramalho, apesar de agora estar bem baixo, mas quando ele chegou, cara, deu uma ajuda bastante, não sabia que era André Ramalho. O Angeleri, a gente sabia quem que era mais ou menos, quem acompanha o futebol no River, então se tiver um serviço de scout bom, consegue um atacante bom aí, pesquisando no mercado, seja no europeu ou aqui mesmo na América do Sul. Então é isso, Cefel, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, a gente posta notícias todos os dias aqui pra vocês. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!